Você vai ouvir agora mais uma mensagem do Bola de Neve Church Maceió. Que Deus te abençoe. Aleluia. Podemos assentar em seus lugares. Glória a Deus. Nós estamos ainda meio que embriagados, no bom sentido da palavra, né? Diante de tudo aquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas, na nossa conferência, na Conferência Nordeste. Eu quero continuar falando um pouco sobre isso, aquilo que Deus tem nos ministrado. Mas antes, calma teu coração aí mais uma vez. Aleluia. Feche teus olhos. Xerere bandarabasuya. Xerebere bandarabasuya. Dandarabasuya. Tem pessoas que chegaram neste lugar em guerra. Várias coisas aconteceram para que você não chegasse nesse lugar. Tem pessoas que estão na cadeira agora sendo atacadas, um espírito maligno dizendo: vai embora, se levanta e vai embora. Vai embora. Por que você veio? O que você está fazendo aqui? Nessa hora, em nome de Jesus, nós damos uma ordem a todas essas vozes que caem por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor, Tu és o Senhor desta casa, Tu és o Senhor desta casa. Jesus Cristo é o pastor desta casa. Por isso nessa hora nós trazemos aqui, através da nossa oração, um alinhamento do alto, para que nessa hora, nesse momento, neste culto, a única voz audível seja a voz do Espírito Santo. Meu Pai, eu ponho a minha vida diante da Tua presença, Senhor. Tu sabes quem eu sou, sabe do meu deitar e do meu levantar, sabe também que sou um homem falho, um homem que passa por lutas, por guerras também, mas sabe que eu jamais subiria nesse altar para falar daquilo que eu mesmo não me submeto. Por isso vem sobre mim, me dá graça, me respalda, me unge, me capacita, me impulsiona, me inspira, para que de mim saia palavras de vida eterna. Nós oramos e pedimos, Senhor, põe os Teus anjos intercedendo a nosso favor, estrategicamente nesta hora, coloca anjos intercessores neste lugar, posicionados estrategicamente nessa hora, em nome de Jesus. Anjos guardando aqui a nave, anjos guardando o ministério infantil, anjos guardando os atalaias lá na frente. Espírito Santo, vem nessa noite. Vem sobre nós. Quebra as barreiras, quebra as estruturas, mexe com o nosso interior, mas vem sobre nós. Nós nos recusamos a nos enquadrarmos em um culto religioso. Nós não estamos aqui para cumprir uma escala, nós não estamos aqui para cumprir com um dever, com uma rotina semanal. Nós estamos aqui porque amamos a Tua presença. Nós amamos a Tua presença. Há quanto tempo que você não fala isso para Ele? Que você não fala isso para Ele: Senhor, eu amo a Tua presença, eu amo a Tua presença. Nos perdoa por muitas vezes nós trocarmos isso por coisas tão fúteis, tão passageiras, tão insignificantes. Nos perdoa por só lembrarmos ou pensarmos disso numa atmosfera como essa, Pai.
Nos ensina, nos ministra, Senhor. Nos convence de que a Tua presença é melhor do que qualquer coisa. Lava as vestes do pecador nessa noite. Lava as vestes do pecador nessa noite. Tem pessoas que o Senhor está me mostrando, tem pessoas aqui que estão se sentindo impedidas, envergonhadas de poder falar com o Senhor por conta do pecado. Ei, nessa noite o Senhor lava as tuas vestes. Nessa noite o Senhor lava as tuas... Olha aí, nessa noite o Senhor lava as tuas vestes. Isaías capítulo 1. E ainda dentro de um diálogo aqui com o Senhor em oração, mas eu quero lembrar isso. A Bíblia diz que Deus, ele começa o livro de Isaías totalmente revoltado, porque era um povo rebelde, era um povo que não reconhecia o Senhor, era um povo que se distraía com as coisas do mundo. E a Bíblia diz que o Senhor começa indignado. Um boi conhece a sua manjedoura, um animal sabe aonde buscar alimento, mas o meu povo não me conhece. Mas a Bíblia diz que quando chega no versículo 18, o Senhor para e Ele fala: tudo bem, vamos conversar a respeito disso. Conte-me a tua causa, me fala o que está acontecendo. E ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o sangue, eu os tornarei brancos como a neve. Eu lavarei as suas vestes, ainda que elas sejam vermelhas como o carmesim, elas se tornarão brancas, brancas, diz o Senhor. Ele tem poder para isso. Por isso nessa noite nós entregamos esse momento a Ti, Pai. Que a Tua presença, sem ela nada valeria. As paredes pintadas, sem ela nada valeria. Toda reforma, toda decoração, a Tua presença. A Tua presença, nós trocaríamos tudo isso, se fosse necessário, só pela Tua presença. Por isso fica conosco aqui nessa noite, essa é a nossa oração. No nome de Jesus, se você concorda comigo, diga amém. Se você puder, aplauda Ele, é o nome dEle. Queridos, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós presenciamos, tudo aquilo que nós experimentamos nesses últimos dias, foi, é e também continuará sendo poderoso. Tempos que nos marcaram, mas também tempos que nos liberaram para nós vivermos coisas novas. Deus nos habilitou a vivermos coisas que somente em uma linha de maturidade nós poderíamos viver. Quem está aqui? Maturidade na Bíblia significa liberação de herança. Diga comigo, maturidade. Pode ser melhor, igreja. Maturidade é liberação de herança. Nós vemos o apóstolo Paulo ministrando sobre isso em Gálatas capítulo 4. Nós vemos Paulo ele trazendo um conceito, uma lei judaica para poder ministrar a igreja de Gálatas sobre isso. Diz assim: digo porém que quando um herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. O que Paulo ele está falando? O que Paulo estava ministrando à igreja de Gálatas? Paulo estava falando a respeito de maturidade. Diga novamente comigo, maturidade. Paulo estava trazendo uma lei judaica, um conceito da cultura judaica, de que quando uma pessoa, uma criança, ela perdesse o seu pai, e esse pai deixasse uma herança para essa criança ela não poderia assumir o controle de todas as propriedades, ela não poderia assumir a autoridade sobre todos os bens. Então o que era feito, e na verdade ainda hoje é feito em algumas comunidades judaicas, principalmente no Oriente Médio, quando uma criança ela perde o pai e ela ainda não tem maturidade, ou ela não é considerada maior de idade, para os judeus essa maioridade está ali entre 21 anos, nessa casa mais ou menos, de 21 a 30 anos, por isso que Jesus ele só assume o ministério com 30 anos, porque era necessário que houvesse esse entendimento, esse alinhamento. A Bíblia diz que então quando uma criança ainda de menor, ela perdesse o pai, ela embora fosse dono de tudo, quem está aqui? Ela não assumiria tudo. Ela ficaria sob a guarda de um tutor.
até que essa criança ela pudesse crescer, até que essa criança ela pudesse se desenvolver, aprender a lidar com as propriedades, aprender a lidar com tudo aquilo que o pai deixou, para que aí sim ela pudesse usufruir da sua herança. A lógica aqui é muito clara. Qual é a finalidade? Qual é o ensinamento? É fazer com que a criança não desperdice tudo aquilo que o pai trabalhou tanto para deixar para ela. E eu posso te falar algo, igreja? Só a irmã aqui eu vou falar, então vou falar no teu ouvido, vai. Posso falar algo, igreja? Tá bom, agora eu vou falar para vocês também. O que eu sinto no meu espírito, isso não sou só eu, mas muitas pessoas têm compartilhado isso comigo, é que nós chegamos nessa linha de maturidade. Nós chegamos nessa linha onde a herança do pai para a nossa vida, e não estou falando de ministério, não estou falando de Bola de Neve Maceió apenas não, tem a parte ministerial, mas eu estou falando para os casados que estão aqui. Quem está aqui, igreja? Eu estou falando para os solteiros dessa casa. Quem está aqui, igreja? Eu estou falando para os empresários dessa casa. Quem está aqui, igreja? Eu estou falando para os líderes, para aqueles que têm chamadas nessa casa. Quem está aqui, igreja? Chegou o tempo de você receber a herança do pai completa sobre a tua vida. Agora, essa liberação, esse entendimento, esse conceito, ele precisa vir debaixo de um entendimento completo. Não é meramente uma palavra liberada aqui do altar. Não, eu e você precisamos nos posicionar. Para quê? Para que verdadeiramente nós possamos receber aquilo que Deus liberou. Partindo então desse entendimento, do entendimento daquilo que Deus tem nos falado, o que Deus deixa claro e o que Deus quer que você marque no seu coração, que você rabisque na sua Bíblia, que você testifique aonde você entender que deve ser testificado é: nada se compara àquilo que vocês irão viver a partir de hoje, nada se compara com o que vocês viveram um dia. Se vai aplaudir, vamos aplaudir de verdade, vai. O que Deus tem falado, o que Deus tem bradado, nada se compara. Vocês vão viver a partir de hoje coisas que não se comparam com aquilo que vocês viveram até esse presente momento. Coisas maiores. Quem crê nisso, diga amém, igreja. Coisas que ainda serão ainda mais profundas, ainda mais alinhadas com o propósito. Quem crê nisso, diga amém, igreja. Tudo aquilo que nós vivemos até hoje, escute, eu não estou aqui tirando crédito, mas tudo aquilo que nós vivemos até hoje é lindo. Tudo aquilo que nós vivemos até hoje foi profético. Tudo aquilo que nós vivemos até hoje foi frutífero. Isso não há de se negar. Tudo aquilo que nós vivemos até hoje foi construído debaixo de suor, de lágrimas, de sangue. Mas no livro de Deus chamado Nova Vida, Zete, Nova Vida, Janaína, um novo tempo, Bola de Neve Maceió, um novo tempo, Maria, um novo tempo, João. No livro de Deus chamado Novo Tempo, o que nós estamos prestes a viver não cabe dentro da introdução, mas Deus vai começar a escrever capítulos de um novo tempo sobre as nossas vidas. Nós começamos a falar sobre isso no culto de quinta-feira passada. Quinta-feira passada não era nem eu que iria ministrar, era o Portela ficou doente, zicado, depois foi a pastora está ali só pela graça. Cadê? Veio para o altar? Não, está ali, ó, só o ouvido dela toda, então não gritem no ouvido da pastora hoje, hein, em nome de Jesus, tá? Então, acabou que eu falei, não, é de Deus, eu vou ministrar. Então no culto de quinta-feira, nós começamos a entender aquilo que Deus estava nos direcionando, e aquilo que Deus vai nos ministrar sobre o novo tempo. Então, o texto que Deus nos chamou, para nós entendermos sobre isso, eu gostaria que você abrisse aí comigo, está em Josué capítulo 1, abra lá comigo rapidamente. Nós vamos ler apenas o versículo 10 e 11, eu vou te colocar dentro do contexto, tá? Muita gente conhece a história, muita gente sabe do que se passa, mas eu quero falar para quem não sabe também. Então Josué capítulo 1, versículo 10, se você não trouxe Bíblia, acompanha aqui atrás comigo no Data Show. Diz assim o texto: assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Olha para cá. Esse texto se passa prestes a um novo tempo que Israel viveu.
Quando nós lemos o contexto, e se você ainda não estudou, eu te aconselho a você estudar, a ler o livro de Josué, mas não ler apenas o livro de Josué, mas ler o Êxodo também, para que você possa entender todo o contexto que se passa. A Bíblia diz que durante 400 anos a nação de Israel estava escravizada dentro de Israel, dentro do Egito. Quem está aqui comigo? A Bíblia diz que então eles clamavam por um libertador, eles pediam para Deus, eles estavam sendo oprimidos pelos egípcios, eles eram escravizados pelos egípcios. A Bíblia diz que então Deus ouve a oração deles e Deus manda um homem chamado Moisés. A Bíblia diz que então Moisés, depois tem uma história, você lê lá em Êxodo, não dá tempo de eu entrar nisso, senão a gente vai ultrapassar o horário do culto, mas a Bíblia diz que Moisés foi alguém que foi criado na cultura egípcia. A Bíblia diz que Moisés, ele foge do Egito quando ele tinha 40 anos, e agora Deus fala para ele voltar. Por quê? Porque Deus queria usar a vida dele para resgatar um povo que estava sendo oprimido, um povo que estava sendo escravizado, que estava no Egito clamando pelo Senhor. A Bíblia diz que então Moisés tem um encontro com o Senhor, a sarça ardente, fala, ele se submete, no começo ele resiste, mas depois ele submete. A Bíblia diz que então Moisés vai até o Egito, e aí você deve conhecer a história, né? A Bíblia diz que Moisés chega lá, ele e o Arão, o irmão dele, e começa a falar para Faraó: ó Faraó, o Senhor dos Senhores, ele está falando para você libertar o povo, porque senão, né, não vai ficar bom para você, não vai dar certo. A Bíblia diz que Faraó fala: não vou libertar, você para com isso. E aí Deus começa a manifestar as 10 pragas ali, as famosas 10 pragas do Egito. A Bíblia diz que Faraó, ele até chama os mágicos, os sábios, os magos, eles até imitam algumas pragas, mas a Bíblia diz que nada pôde se equiparar ao poder de Deus. A Bíblia diz que então depois da 10ª praga, a morte dos primogênitos, a Bíblia diz que Faraó não aguenta, ele fala: cara, pode ir embora. Então eles vão embora, e aí acontece aquela cena do mar vermelho. Deus faz com que o mar se abrisse, eles passam no meio do mar vermelho, a coisa maravilhosa, tipo pá, e agora eles entram no deserto rumo à terra prometida. Diga comigo aleluia. Só que a Bíblia diz que esse mesmo povo que viu a mão de Deus forte, tirando eles do Egito, que esse mesmo povo que viu o sobrenatural do Senhor de várias maneiras, inclusive o mar abrindo, para que eles pudessem passar no meio, a Bíblia diz que esse povo não soube aproveitar aquilo que Deus estava entregando a eles. Deus deixou claro, a intenção é: libera o povo para que eles possam ir no deserto me adorar. É para ir para o deserto me adorar. Se você está no deserto, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Está desempregado, adore ao Senhor. Teu casamento está em crise, adore ao Senhor. A Bíblia diz que aquele povo não entendeu isso. Eles começaram a murmurar. O caminho da travessia do Jordão até as margens, o caminho da travessia, depois da travessia do Mar Vermelho, até as margens do Rio Jordão, é um caminho que 40 dias se faz. A Bíblia diz que eles caminharam durante 40 dias, depois que eles ultrapassaram o Mar Vermelho, e nesses 40 dias eles murmuraram, nesses 40 dias eles questionaram, nesses 40 dias eles falavam: era melhor ter ficado no Egito, era melhor ficar comendo lá os pepinos, a cebola, era melhor do que isso aqui. E Deus sempre ali, Deus sempre sendo paciente. A Bíblia diz que depois de 40 dias que eles caminharam, eles chegaram próximo aonde Deus falou que entregaria a eles a terra prometida. E a Bíblia diz que então Deus fala para Moisés mandar os espias veem essa terra, voltam, só que apenas 2 espias, diga comigo, Josué e Caleb, eles voltam com um relatório cheio de fé, dizendo: meu irmão, a terra é boa, o que Deus tem para nós é bom, Deus está com a gente, vamos para cima. E os outros 10, pastor, os outros 10 voltaram tipo que nem aquele, eu esqueci o personagem de desenho que falava: ó céus, ó vida, ó céus, um que só chorava, que só o melancólico: ó céus, nós vamos morrer, ó tem gigante, ó céus. A Bíblia diz que então todo o povo murmurou contra o Senhor. Quem está me entendendo? Eu nem comecei a pregar, estou te dando a introdução. A Bíblia diz que então Deus fala assim: por conta da falta de fé de vocês, resumindo, tradução Zé de Sens, vocês vão voltar para o deserto. Eles estavam na beira, irmão. Quem está aqui? Quem está aqui? Eles estavam na cara do gol. Eles estavam na cara do gol para receber aquilo que Deus tinha para a vida deles. Eles murmuraram, eles não tiveram fé. A Bíblia diz que Deus fala assim: então agora vocês vão voltar para o deserto, e vocês vão ficar andando em ciclos, até que todos morram, e os filhos de vocês vão herdar essa terra prometida. A Bíblia diz que aquele povo ficou 40 anos andando em ciclos no deserto, até que um novo povo nascesse, uma nova geração nascesse, os remanescentes fiéis. Onde é que estão os remanescentes fiéis dessa casa? Os remanescentes fiéis.
E agora Deus falou, vamos lá, agora vocês vão poder receber o que eu tenho para a vida de vocês. E aqui entre esse texto que nós lemos, a Bíblia diz que Moisés morre. E quem assume a liderança? Josué. Diga comigo, Josué. Se você ler o capítulo 1, você vai perceber que Josué, ele é encorajado pelo próprio Deus. Porque entendam comigo, não era uma igreja como essa. E se fosse, deixa eu te falar, já dá trabalho, irmão. Você não está ligado, dá maior trabalho. Mas a Bíblia diz que eram mais de 500 mil homens, fora mulheres e crianças. Contagem da saída do Egito. Isso devia estar maior na época de Josué. A Bíblia diz que era uma multidão. E agora Moisés morre. E agora Deus fala, Josué, contigo agora, filho. Josué fala, meu Deus, como que vai ser isso? E aí Deus fala, seja forte e corajoso, não temas, eu estarei contigo, apenas seja forte e corajoso. Tem até uma música sobre isso, né? Vai para cima e pá, e pá. E a Bíblia diz que depois que Deus fala isso para Josué, Josué reúne a nação e fala exatamente esse texto que nós lemos. Ele chama os oficiais do povo. Quem está comigo aqui, diga amém. Josué recebe de Deus a liderança. Deus fala, agora é contigo, Josué, vai para cima, meu irmão, mete o pé. Josué fala, tá bom, Senhor, vamos lá. Ele chama os oficiais do povo e ele fala, percorram um acampamento e ordenem ao povo para que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. A Bíblia diz que Josué, ele assume, e agora ele já começa a dar as coordenadas. E como nós precisamos aprender com isso? Sabe por quê, igreja? Porque a impressão que eu tenho é que nós estamos perante o Rio Jordão. Ministrei sobre isso no domingo da conferência. Se você perdeu, acompanha lá no YouTube. Entra lá, compartilha, deixa o teu like. Agora não é mais PRZ, nós mudamos. Agora é Bola de Neve Maceió oficial, tá? Entra lá, segue, compartilha, deixa teu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Como influenciador eu sou um bom pastor, eu sei. A Bíblia diz que então ele assume ali a liderança. E é como eu falei no culto de domingo da conferência, e o Jordão é lugar de consolidação. Quem está aqui? Rio Jordão é lugar de confirmação. E o Jordão é aquilo que te espera quando o deserto acaba na tua vida. Pastor, mas eu ainda estou no deserto. Dá um passo nessa noite, sai do deserto e entra no Rio Jordão. Mas pastor, ainda está tudo desmoronando. Vai pela fé, irmão. Vai pela fé. Vai pela fé. Dá um passo nessa noite e fala, o meu deserto acaba hoje. A partir de hoje eu estou no Rio Jordão, pronto para entrar na terra que Deus me prometeu, e receber dele o mel, receber dele o leite, receber dele todas as promessas do Senhor. A primeira instrução que Josué dá, e nós usamos isso como uma introdução no culto de quinta-feira. Ele fala assim, aos oficiais do povo, aos comandantes, aos generais do povo. Ele fala assim, percorram um acampamento e ordenem ao povo para que preparem provisões. Diga comigo, preparem as provisões. Sabe o que Josué estava falando? Ei, presta atenção, presta atenção. Deus está com a gente, meu irmão. Só a irmã recebeu aqui, você está demais, você está ligeira também, né? Eu falo, ela já cata aqui, puf, amém. Eu vou falar de novo. Deus está com a gente, irmão. Melhorou, tem mais uns 5, 6 agora, ficou bom o negócio. Vou falar de novo para ver se vai mais umas 3 pessoas. Deus está com a gente, irmão. Melhorou, isso aí. Josué fala para o povo, galera, Deus está com a gente, cara. Deus está com a gente, meu irmão. Faz o seguinte, percorre o meio da galera. Percorre a galera, todo mundo. E a primeira coisa que a gente precisa entender, Deus está com a gente. Quem crê nisso, diga amém. Mas a gente precisa preparar as provisões. A gente precisa estar preparado para enfrentar aquilo que vai vir. E você vai entender ao longo da mensagem que eu estou te falando. Porque a terra era boa. Diga comigo, a terra é boa, irmão. Presta atenção, meu irmão. A terra do teu ministério consolidado é boa. A terra do teu futuro casamento é bom, irmão. Quem está aqui, igreja? Você que é solteiro, diga amém. Em nome de Jesus, você que é solteiro, diga amém. Tomara que esse ano ainda faça uns 20 casamentos, no mínimo, nessa casa. Não aceito menos que isso, em nome de Jesus. Amém. Mas tem que parar de jogar videogame e procurar emprego, em nome de Jesus. Quem está aqui, igreja? A terra da tua empresa prosperando, não para que você luxe, mas que os propósitos de Deus se cumpram através dela. É boa, irmão. Quem está aqui, igreja? É boa. Só que existem gigantes que nós teremos que tirar de lá.
Não é algo que Deus vai nos entregar de mão beijada. E se você, nós vamos mergulhar na história. Não é algo que Deus vai nos entregar de mão beijada. Nós precisaremos ter disposição. Deus está conosco, quem crê nisso? Deus está conosco, a mão do Senhor, a palavra do Senhor está sobre nós. Era exatamente aquilo que aquele povo tinha. Mas nós precisamos ter disposição para conquistar aquilo que Ele mesmo liberou sobre nossas vidas. A Bíblia diz, Josué, ele sai de um tempo maravilhoso, o próprio Deus falando, Josué, eu estou contigo, vai para cima. Josué sai, e a primeira coisa que ele fala para o povo é, prepara as provisões. Prepara as provisões, literalmente, o que Deus estava, o que Josué estava falando para aquele povo? Prepara comida, prepara bebida, prepara água, arruma as coisas, arruma aí, afia as lanças, afia as espadas, prepara os escudos, deixa tudo, todas as provisões preparadas. Por que mesmo? Porque agora a gente atravessar o Jordão, o bicho vai pegar, e aí vai ser doideira. Então cada um prepara a sua provisão, trazendo para o nosso contexto nessa noite. Quem está aqui, igreja? Prepara a água. Prepara a água, irmão. E a água é o próprio Espírito. A água é a palavra de Deus. Se prepara, não pode faltar água nessa tomada. Tem que ter água. Prepara o pão, prepara o pão. Quem é o pão? Jesus Cristo, irmão. Prepara o pão, por quê? Porque vocês vão precisar de água e pão, vocês vão precisar da provisão. Se prepara também, o que ele estava falando e trazendo para o nosso contexto aqui. Prepara a tua mente, prepara o teu emocional, prepara o teu espiritual. Nós precisamos estar prontos para vivermos tudo aquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas para esse novo tempo. Quinta-feira nós só ficamos nisso. Mas eu quero dar continuidade nesse texto. Porque o Moisés, logo depois que ele fala a respeito da provisão, ele fala assim, parte B do versículo. Deixa eu achar aqui. Parte B do versículo. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto. Sabe o que nós precisamos ter, igreja, além das provisões para vivermos esse novo tempo de Deus? Discernimento dos tempos. Discernimento dos tempos. Daqui a 3, escuta, quem está aqui, igreja? Quem está aqui, igreja? A Bíblia diz que Josué e Caleb apenas, mas vamos falar de Josué, já que o texto está falando de Josué. A Bíblia diz que Josué, ele saiu do Egito. Ele estava lá clamando por um libertador. Ele estava lá clamando por um novo tempo. Quem está clamando por um novo tempo, diga amém. Ele estava lá e esse novo tempo chegou, irmão. Ele estava lá, a Bíblia diz que Moisés caminhou os 40 dias no deserto. Ele caminhou os 40, ele viu o povo murmurando, ele viu o povo questionando, mas ele também sabia das promessas do Senhor, que o Senhor entregaria algo bom, uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. A Bíblia diz que Josué e Caleb, mas vamos falar de Josué, ele foi um dos espias que deram uma olhadinha nessa terra boa. Ele viu, irmão, ele viu. Ele olhou, ele falou, meu irmão, o bagulho é bom mesmo, cara. Olha o tamanho da uva, olha o tamanho, meu Deus do céu, Jesus. Se a uva é desse tamanho, imagina o pote do açaí, que tamanho que deve ser. Ele viu, ele olhou, ele falou, cara, ele voltou. A Bíblia diz que quando Deus, ele se levanta por causa da murmuração do povo, e Deus fala assim, Moisés, ninguém vai entrar, cara, ninguém vai entrar na terra prometida, tá todo mundo murmurando, tá todo mundo fora, só esses dois que vão entrar, esses dois aí, o magrinho e o cabeçudo, os dois aí, isso, os dois corintianos, os dois vão entrar. A Bíblia diz que era Josué e Caleb. A Bíblia diz que então Josué, ele volta, ele fica lá no deserto 40 anos com o povo. E agora chegou a hora, e agora Josué está na frente do povo, e agora chegou a hora. Deus falou com Josué, eu estou contigo, vai para cima, meu irmão. Só que agora Josué, ele não vai e mete o pé e vamos para cima, pega tudo que Deus falou que é nós, vamos entrar. Não, Josué, ele entra e ele fala assim, meu irmão, eu estou doido para viver o que Deus tem para gente, eu estou doido para viver o novo de Deus, só que vamos com calma, prepara as provisões, e não é hoje nem amanhã, mas é daqui a 3 dias, a gente entra para tomar e para viver aquilo que Deus falou que nós viveríamos. Sabe o que Josué teve e que muitas vezes nós não temos? Discernimento dos tempos. Discernimento dos tempos.
Deus leva isso tão a sério, mas tão a sério, que você vai encontrar inúmeras passagens aonde Deus ministra sobre o tempo. A clássica, Eclesiastes capítulo 3, olha aqui que Salomão, ele escreve: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. São 8 versículos em sequência falando a respeito do tempo, falando a respeito, para você ter noção como Deus leva tão a sério e espera que eu e você também levemos a sério essa questão do tempo. Se você fizer um estudo profundo sobre as tribos de Israel, você vai descobrir que entre essas tribos de Israel havia uma tribo chamada Isacar. Diga comigo, Isacar. Isacar tinha algumas funções no arraial. Só que sabe qual era uma das principais funções da tribo de Isacar? Era se separar em oração e em jejum. Sabe para quê? Para discernir os tempos. E sabe qual que é o grande problema, igreja? O grande problema é que quando a gente não tem essa percepção, ou não dá tanta ênfase a essa questão do tempo, sabe o que acontece? Nós nos precipitamos. E muitas vezes aquilo que até é de Deus, muitas vezes aquilo que até é promessa do Senhor, muitas vezes aquilo que até é vontade do Senhor que aconteça, pela nossa precipitação e pela falta de discernimento dos tempos, nós acabamos perdendo. Nós deixamos muitas vezes que a ansiedade, posso te falar algo, é um mal, talvez seja o maior mal do século. Nós deixamos muitas vezes que a nossa ansiedade gere uma precipitação, e a precipitação põe tudo a perder. São solteiros que se relacionam não baseados no tempo de Deus ou no propósito de Deus, mas são solteiros que se relacionam baseados na sua carnalidade. Fala ou não fala? São solteiros que se relacionam baseados na sua dependência emocional. E aí o que acontece? Primeiro tranqueira que aparece, você começa a orar. E você não consegue ver Deus, mas o que você consegue ver é a tua emoção sendo alimentada. E depois casa e o cara te abandona, o cara fica nos forró da vida, fica no mundão aí. E você aqui na igreja chorando para a pastora, dizendo: pastora, ele não me ama, pastora. Postou uma foto com aquela pistoleira, pastora. Você ri, mas é o que acontece. Por quê? Porque não teve discernimento dos tempos. São pessoas que têm uma chamada empresarial. Quem está aqui? Deus falou contigo, irmão. Você tem convicção. Deus te deu uma visão de negócio. Deus te deu uma percepção. Deus te deu um dom. Deus te deu um talento para que você crescesse, para que você fosse uma influência, um empresário de Deus, uma empresária de Deus, alguém que vai ver a sua empresa crescendo, prosperando, multiplicando. Recebe aí, irmão. Vai ver a tua empresa crescendo, multiplicando, filiais sendo abertas nos 4 cantos da terra. Só que muitas vezes te falta o discernimento dos tempos. Discernimento de quando dar a tacada certa, de quando investir, ou de quando segurar. E muitas pessoas hoje estão frustradas nessa área. Por quê? Porque não conseguem ter o discernimento dos tempos. Quem está aqui? Quem está aqui? Pessoas que investem onde Deus nunca disse para investir. Pessoas que se movem sem Deus falar para que elas se movam. E aí muitas pessoas acabam frustradas dentro da igreja. Muitas pessoas acabam frustradas. Por quê? Porque não conseguiram ter o discernimento, a sensibilidade do tempo. Josué esperava por aquele momento talvez mais do que qualquer outra pessoa, mas ele não agiu por impulso. Ele esperou o tempo certo. E no tempo certo você recebe aquilo que é de Deus. Aplaude a Ele. No tempo certo, irmão. Pastor, mas como eu vou saber que é o tempo? Você vai saber, irmão. Quando é o tempo certo. Quando é o tempo certo, nós vemos aquilo que a palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto fica ecoando quando é o tempo certo.
Você vê as portas que tem que se abrir se abrindo, você vê as portas que tem que se fechando, você vê as coisas se movendo e você fala, meu irmão, o que está acontecendo? É o tempo de Deus, é o tempo de Deus para a minha vida. É o tempo, é a terra que tanto eu escutei, é a terra que eu tanto vislumbrei, é aquilo que Deus me mostrou nos meus sonhos está acontecendo, porque o tempo de Deus chegou sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha empresa. Quem está aqui? Josué, ele sabia, meu irmão, vai chegar, vamos embora, agora, a gente está perto, está na cara do gol, mas aí povo, vamos segurar um pouco, cara. Segurar um pouquinho, daqui a 3 dias, vamos se organizar, vamos preparar tudo aqui, prepara os mantimentos aí, prepara a galera, vamos para cima que no tempo certo a coisa vai acontecer. Salmo 40, igreja, quem está aqui? Esperei com paciência pelo Senhor. Eu esperei com paciência pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor, também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e então confiarão no Senhor. Aleluia. Josué, ele fala, calma, vamos ter discernimento dos tempos, daqui a 3 dias nós avançamos. E aí ele conclui e fala assim: estejam prontos para a batalha, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Nós precisamos estar pronto com as provisões. Quem está aqui, igreja? Físicas, mas também emocionais, espirituais. Nós precisamos discernir o tempo para dar a atacada certa, o tiro certo, mas nós também temos que estar preparados para a batalha. Olha aqui que ele diz: para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. O termo para posse, a qual Josué ele usa aqui nesse texto, ele vem do hebraico Yerash ou Yeresh, que tem como raiz para desapropriar ou deserdar. Ou seja, eles teriam que desapropriar as pessoas que habitavam naquela terra, eles teriam que deserdar as pessoas que estavam na onde Deus disse que eles herdariam. E sabe qual que é a grande questão? A Bíblia diz que não eram meras pessoas. Números capítulo 13, a Bíblia diz que quando Moisés conduz o povo diante o deserto, a Bíblia diz que Moisés ele manda espias para olhar a terra que Deus havia prometido. A Bíblia diz que então esses espias eles têm um relato, e o relato é: Senhor, a terra é boa mesmo, tem coisas boas lá, as frutas são gigantes, a terra, tudo que você planta dá certo, só que existem gigantes habitando na terra. Haviam gigantes habitando na terra, haviam gigantes sobre as cidades, haviam gigantes tomando posse, que tinham tomado posse daquela terra. E a grande questão é, e é aqui que onde muitas pessoas falham e fracassam, porque as pessoas esperam a coisa cair do céu, quando na verdade o que Deus nos dá, queridos, é a capacitação sobrenatural de derrotarmos gigantes. Talvez você está no deserto do teu casamento, e tem um gigante no teu casamento que se levanta, que é discordância, que é falta de honra, falta de submissão. Um gigante talvez chamado adultério, prostituição. Um gigante chamado frieza. Talvez você está com a tua empresa no fio da meada. Talvez você está com a tua vida espiritual só pela graça. Um gigante que dá inconstância, um gigante do pecado, um gigante da apostasia, todos os dias te afronta. Mas o que o Senhor espera de mim e de você, e aquilo que estava sobre a vida de Josué, e também está sobre a minha vida, sobre a tua vida, é que nós nos movamos não apenas por aquilo que os nossos olhos veem, mas principalmente por aquilo que Deus falou ao nosso respeito. Disposição, igreja, disposição.
Você precisa ter disposição para vencer os gigantes que estão habitando na promessa que Deus disse que te entregaria. Eu quero te falar de 3 gigantes. E eu termino nos 3 gigantes. Demoraram um pouquinho o time, um monte de visitante aí, vocês precisam treinar esse negócio. Eu vou terminar agora. Entendeu? Quem está nos visitando, a galera. 3 gigantes que você precisa enfrentar. Para quê? Para que esse novo tempo seja verdadeiramente um novo tempo na tua vida. Primeiro gigante se chama você. O primeiro gigante se chama você. Não sou, é você. O primeiro gigante se chama Lucas 9:23. Olha para cá. Quem está aqui? Quem está aqui? Jesus, ele está recrutando os discípulos. Jesus, ele está chamando a galera. Ei, você, vem cá, isso, você, camisa do Flamengo não, você não, sou Corinthians, isso, ei, você. Jesus está chamando os discípulos, está treinando, chamando a galera. Vem Pedro, vem Tiago, João, vem, bora, vamos lá. A Bíblia diz que então Jesus está andando, pregando, curando, fazendo milagre. Até que chega um momento que Jesus para, Lucas 9:23. Jesus fala assim, ó: aquele que quiser, pois, vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e aí me segue. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e aí me segue. E posso te falar, igreja, esse é o pior gigante que você precisa enfrentar. Sabe por quê? Porque não há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, tem alguém que está em Cristo aí, diga amém. Não tem diabo, não tem demônio, não tem trabalho de macumba. Se fizerem trabalho de macumba para você, em vez de pegar em você, vai pegar em quem fez. Quem está aqui? A Bíblia diz que Deus, em Cristo Jesus, nós estamos acima de todos os principados e potestades. Não adianta, irmão, se a tua vida está no altar, se você está na presença do Senhor, se você passa a Bíblia e a Bíblia testifica a tua conduta, a tua vida, pode fazer a macumba que for, macumba não pega, irmão. Macumba não pega, irmão. Mas tem que estar com a vida no altar, irmão. Tem que estar com a vida no altar. Não tem diabo, não tem demônio, não tem trabalho, não tem, meu irmão. Se a tua vida estiver no altar, não tá. Mas sabe quem é o gigante que pode te derrotar? Você. O teu maior inimigo não é o diabo. O teu maior inimigo não é o mundo. O teu maior inimigo se chama você. Você. E posso te falar? Muita gente tem tomado pau desse gigante. Sabe por quê? Porque tem deixado a ansiedade tomar conta. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sei que tem pessoas que têm sofrido uma ansiedade além do natural, e essas pessoas, nós somos os primeiros a aconselhar um acompanhamento psicológico. Nós indicamos a psiquiatras cristãos, a pessoas que vão ajudar nesse momento a dar uma amenizada. Mas posso te falar? Fala ou não fala, igreja? Tudo isso vai ser um paliativo. Quem cura e quem liberta da ansiedade tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo, Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz, esquece, eu ia falar um negócio, mas depois eu falo. Não, depois eu falo, está errado aqui, eu vi um versículo aqui, eu ia falar, mas depois eu falo. Tem pessoas que têm tomado o pau desse gigante chamado você, por causa do orgulho, por causa da preguiça, por uma falta de fé. Mas existe um outro gigante, e o outro gigante aí sim se chama Satanás. E eu posso te falar, não estou aqui para dar glória e louvores a Satanás, pelo contrário, estou aqui para saquear a casa dele, irmão. João 10:10 diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. E posso te falar, tem muita gente que está sendo roubada. Roubada dos sonhos que Deus tem, roubada dos planos que Deus tem, roubado dos propósitos que Deus tem. Tem muita gente que está vendo a sua vida sendo destruída. Por quê? Porque não tem entendido que esse ataque não é natural, é espiritual. E chegou a hora de você entregar a tua vida para aquele que te dá autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. Tem muita gente que tem visto a sua vida definhar. Pessoas estão morrendo ainda estando vivas. Você já não tem mais alegria em nada. Você já não tem mais satisfação no dinheiro da tua conta.
Você já não tem mais satisfação nos teus relacionamentos. Você já não tem mais satisfação nos teus filhos, nos teus netos. Você está morrendo. Você está morrendo. Pastor, o que eu faço? Essa é a noite que você tem a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus Cristo, irmão. Não estou te falando de ser evangélico, irmão. Não estou falando de religião. Eu estou falando de entregar a tua vida para o próprio Jesus. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. Se vai aplaudir, aplaude a Ele. E tem pessoas que estão perdendo para o gigante chamado mundo. Olha aqui que diz a Bíblia, 1 João 2,15. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Grava a referência para você conferir na tua casa. 1 João 2, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo e nem aquilo que nele há. Não amem o quê? Não amem o quê? Deixa eu abrir um parênteses. Eu não estou falando para você não amar a praia da Ponta Verde, que é maravilhosa. Principalmente do lado do coral, do lado de cá do coral, para mim é o melhor pico. Não fica para trás de nenhuma outra praia de Alagoas. Deus não está falando, não ama a praia da Ponta Verde. Não é isso, irmão. Não é isso. Quem criou a praia da Ponta Verde? Quem? Deus. Ele está falando de um sistema mundano. Ele está falando de um molde mundano. De uma cultura mundana. Ele está falando isso. Não ame o mundo e nem aquilo que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem está aqui? Quem está aqui, igreja? Não, quem está aqui, igreja? Eu vou ler de novo. Não ame o mundo e nem aquilo que nele há. Não é a praia da Ponta Verde, mas é a prostituição, a drogadição, o pecado, a corrupção. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, e agora ele fala, você vai entender, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. O livro de Tiago, ele é um pouco ainda mais duro. Ele fala que aqueles que escolhem ser amigos do mundo se autodeclaram inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Você quer viver esse novo tempo? Você quer verdadeiramente atravessar o Jordão e entrar no novo tempo para viver uma terra que manda leite e mel na tua vida pessoal, na tua santidade, no teu ministério, no teu casamento, na tua empresa, na empresa que você trabalha, na tua faculdade, onde você tem entendido que é a proposta de Deus? Você quer viver esse novo tempo? Tenha disposição para enfrentar esses gigantes. Tenha disposição para enfrentar esses gigantes. Ah, pastor, mas isso é para molecada. Pastor, isso é para molecada. Isso aí, eu já estou velho, pastor. Já perdi várias oportunidades, pastor. Para mim agora não dá mais jeito. Deixa eu contar uma história para vocês. Josué capítulo 14. Abre comigo. E agora eu termino. Agora é sério. Agora eu termino. Vai. Josué 14:5. Josué 14:5. Josué 14:5. Quem achou, diga amém. Quem não trouxe Bíblia, diga amém. Quem está em pecado? Que nem o parente, né? O parente. Só quem achou, amém. Amém. Só quem está em pecado. Josué 14, versículo 5. Acompanha comigo aqui atrás, se você não trouxe Bíblia. Os israelitas, então presta atenção, deixa eu te colocar dentro do contexto. Olha para cá, olha para cá. A Bíblia diz que então Josué ele avança com o povo e eles vão ganhando as terras, vão conquistando. Deus está com eles e eles vão ganhando as paradas e papá. Chega um momento que Josué reúne todo mundo.
as tribos, os representantes das tribos. E a Bíblia diz que Josué começa, vamos lá, vamos entregar aqui as terras. Pessoal de Isacar, vem cá, vocês vão ficar com aquele lado lá, fica aquele lado de lá. Isso, tem umas ondas lá, vai para lá que lá tem umas ondas, vai dar certo lá, vai lá. Pessoal, cadê? Rubem tá, isso, fica para cá vocês. A Bíblia diz que Josué começa a distribuir as terras. Quem está me entendendo, diga amém. Olha o texto. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Calebe, que era Calebe, o cara que estava com Josué lá, que foi espiar a terra lá em Números 13, filho de Quenezeu, Jefoné, lhes disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você, né, Josué? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades de Barneia para espiar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, Calebe falando, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Sabe o que Calebe está falando? Calebe está vendo Josué dando as terras. Josué está lá, o líder, está dando as terras para os caras. E aí Calebe se intromete e falou: Josué, você lembra que a gente estava lá, que eu fui lá contigo espiar a terra? Você lembra aqui que Deus falou para Moisés que eu também ia ganhar um negocinho aí, eu ia ganhar um terreninho 30 por 30 aí nessas terras, mais ou menos assim. Mas não é um terreno 30 por 30, era uma terra maior. Mas vamos lá. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou eu hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como eu tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, e eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, Deus de Israel. Quem está aqui, igreja? Olha a cena, irmão. Eles estão lá, Josué está lá, pega você, Paulo, leva teu povo para lá, vai para lá. E aí Calebe está lá do lado. Eu fico imaginando Calebe só falando: e aí, mano, vai falar de mim não, mano? E aí, mano, tá dando as terras aí. Eu fico imaginando o Calebe só assim, ó. E aí, mano, Josué metendo louco, esqueceu de mim. Aí eu fico imaginando o Calebe, um senhor de 85 anos. Ô Josué, você lembra quando a gente atravessou o deserto 40 dias andando? Você lembra quando o Senhor mandou eu, você, mais 10 para espiar a terra? Essa terra aqui. Você lembra, Josué? Você lembra, Josué, que a gente foi e a gente olhou lá e olhou e falou: caramba, a terra é boa mesmo, cara. Olha quanta coisa maravilhosa, meu Deus. Você lembra, Josué? Você lembra? Eu fico imaginando Josué. Peraí, galera, peraí. Pô, é verdade, eu lembro, Calebe. Verdade. E aí Calebe fala assim: Josué, você lembra que o Senhor falou através de Moisés? Que por conta do nosso relatório, do meu relatório, um relatório fiel, digno do Senhor. Você lembra que o Senhor falou? Que eu receberia uma terra. Quem está aqui, igreja? E aí você vai entender o mistério. As terras estavam sendo dadas às tribos. Quem está aqui? As terras estavam sendo dadas às tribos. Tribos representavam centenas de milhares. Centenas de milhares. As terras estavam sendo dadas a centenas, partes em partes a centenas de milhares, que era a representação de cada tribo. A fidelidade de um homem ao Senhor, em meio aos desertos, em meio às lutas, às guerras, fez Deus prometer a ele aquilo que Deus estava prometendo a centenas de milhares, para que ele recebesse.
Isso não é nem o dobro, isso não é nem o triplo, eu não sei nem quanto isso é. Mas a Bíblia diz que Caleb está ali do lado e Caleb fala, você lembra? E a Bíblia diz, o Josué fala assim, lembra, é verdade. E aí Caleb fala assim, eu sei que a terra que o Senhor me prometeu hoje, ela é habitada. Existem os elanquins, eles estão lá. É um povo extremamente poderoso, um povo armado. Eu sei que é um povo de guerra. Eu sei que não vai ser fácil. Mas se o Senhor estiver comigo, se a mão do Senhor estiver comigo. Ele fala assim, Josué, eu tinha 40 anos quando Deus me prometeu. Hoje eu tenho 85, mas eu tenho o mesmo vigor que eu tinha 40 anos atrás, para entrar, para tomar, para conquistar a terra que Deus me prometeu. Onde é que estão os Calebs nessa noite? Onde é que estão os Calebs nessa noite? Onde é que estão aqueles que sobreviveram aos desertos? Onde é que estão aqueles que, contrário à multidão, nunca desanimaram, sempre acreditaram, o Senhor é conosco, a mão do Senhor é conosco, o Senhor não nos trouxe aqui para morrer, as promessas do Senhor são reais. Chegou um novo tempo, igreja, chegou um novo tempo, onde nós vamos receber a herança que Deus nos prometeu. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça por um momento. Oh, recandarabasuya, nananalabaso, rabasurieta rabase. Oh, onde é que estão os Calebs? Onde é que estão os Calebs? Onde é que estão os Josués? Oh, onde é que estão aqueles que não desanimaram? Onde é que estão aqueles que não desanimaram, que não perderam a fé? Que não perderam a fé? Oh, pastor, quer dizer que agora não vai ter mais luta? Quer dizer que agora não, pelo contrário. Vai ter um gigante aí pra gente enfrentar, irmão. Mas se a mão do Senhor estiver conosco, se a mão do Senhor estiver conosco, eles irão cair, e nós iremos conquistar aquilo que Deus nos prometeu. Quero falar com você que entrou aqui pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª vez. Quero falar com você que estava afastado dos caminhos de Jesus. Essa noite você não veio aqui por acaso. Essa noite você não caiu aqui de paraquedas. Essa foi uma noite proposital para que você estivesse nessa casa. Eu quero falar com você e eu quero nessa noite te dar a oportunidade de você entregar ou novamente ter uma aliança com Jesus. Eu sei que muitas pessoas aqui já caminharam com Jesus. Eu sei que muitas pessoas aqui viveram uma religião, mas não é uma religião que está sendo proposta nessa hora. Eu respeito todas as religiões, mas a gente não está falando de religião aqui, nós estamos falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu não estou falando de você congregar na Bola de Neve, aonde você vai servir, aonde você vai congregar o Senhor, você precisa entender dele. Eu estou falando de entregar a tua vida para Jesus Cristo. Quando estão com os seus olhos fechados, se você deseja isso nessa noite, esse é o primeiro passo para você viver um novo tempo. Esse é o primeiro passo para pastor, mas o senhor não sabe como eu entrei aqui hoje. Eu já bebi, eu já fumei hoje, já falei palavrão, meu irmão, nada disso vem em questão nessa hora. A tua decisão vai começar a gerar em você um agente de transformação chamado Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo vai começar a te ministrar sobre essas coisas. Não é o pastor que vai te exigir, não é a igreja, não é uma doutrina. O próprio Espírito Santo vai começar a te ministrar. O nosso papel é te instruir. O papel da igreja é instruir você segundo a palavra de Deus. Mas quem vai te convencer do pecado é o Espírito Santo. Se você deseja nessa noite entregar a tua vida para Jesus, levanta a tua mão bem alto para Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos Caleb, vamos Josué. Levanta a tua mão, você que levantou a tua mão bem alto para Ele, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida, eu te dou o meu coração, para viver o teu propósito, para viver um novo tempo, onde o Senhor será o centro de todas as coisas. Com os meus lábios eu declaro Jesus Cristo, meu único Senhor e Salvador, para todos sempre. Amém.
e amém, e amém. Você que fez essa oração, continua com a tua mão levantada. Pai, em nome de Jesus, que venha sobre a vida desses homens e mulheres, que venha sobre a vida deles agora uma graça sem medida, abraçando eles, para que eles se sintam perdoados nessa hora, perdoados dos pecados, para que as vestes sejam lavadas, limpas, e para que eles possam verdadeiramente sentirem, serem testificados de que um novo tempo se iniciou. Como igreja nós oramos e recebemos esse povo, e fazemos isso no nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Dá a tua melhor salva de palmas a Ele. Dá a tua melhor salva de palmas a Ele. Você que fez essa oração, no final do culto nós teremos essas obreiras do Ministério Boas-Vindas. Elas estarão ali no balcão, na curva da saída. Se você deseja andar conosco, se você deseja fazer parte dessa casa, quer saber mais sobre o ministério, não vá embora sem antes procurar uma delas, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, igreja. Nós já vamos terminar, mas antes disso, vamos levantar um altar de adoração. Vamos entoar um altar de adoração a Ele, pois nós estamos no Jordão. Vamos ao Senhor da guerra, levantai um clamor a Ele, um grito de guerra ecoou nos montes, grande general. Vamos, igreja! El Shaddai é o seu nome. Eu vejo sua bandeira, sua face, somos seu exército, ao som do seu comando avançamos, ao som da sua voz. Muralhas vêm ao chão, caiam os inimigos do Senhor, caiam os inimigos do Senhor. É tempo de um novo tempo. Hey! Tributai ao Senhor da guerra, levantai. Vamos, igreja! Ora Ele, um grito de guerra ecoou nos montes, grande general. El Shaddai é seu nome. Eu vejo sua bandeira, sua face é como um leão. Somos seu exército, ao som do seu comando avançamos, ao som da sua voz. Muralhas vêm ao chão, caiam os inimigos do Senhor, caiam os inimigos do Senhor. Vontade
general. El Shaddai é seu nome. Eu vejo sua bandeira. Sua face é como um leão. Somos seu exército. Ao som do seu comando avançamos. Ao som da sua voz, muralhas vêm ao chão. Caiam os inimigos do Senhor. Caiam os inimigos do Senhor. Monta de seu cavalo, ele vem. Queima ao seu redor. Dos seres celestiais, Deus de guerra, Deus de fogo, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Deus de guerra, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Senhor dos exércitos, é o seu nome. Deus de guerra, Deus. Só igreja, só igreja. Vamos, diga isso pros gigantes. Deus de guerra. Diga isso pros gigantes. Deus de fogo. Diga isso pros gigantes. Senhor dos exércitos. Ele é o seu nome. Deus de guerra. Deus de fogo. Senhor dos exércitos. Diga isso para os gigantes. Deus de guerra. Para os gigantes que têm afrontado a tua vida. Para os gigantes que têm afrontado a tua família, teu casamento. Diga para ele, diga para eles. Ei! Deus de guerra. Deus de fogo. Senhor dos exércitos. Deus de guerra, Deus de fogo, Senhor dos exércitos.
Um novo tempo. Montado em seu cavalo branco, sentado cordeiro diz, serafins queimam ao seu redor. Em sua face dos seres celestiais, Deus de guerra, Senhor dos exércitos, é o seu Deus de guerra, Deus de fogo, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Senhor dos exércitos, é o seu nome. Deus de guerra, Deus de fogo, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Deus de guerra, Deus de fogo. Quem me conhece sabe que eu não faço isso. Mas enquanto nós declarávamos aqui, nesse coro, numa única voz, Deus de guerra, Senhor dos exércitos, o Espírito soprava aqui. Quem me conhece sabe que eu não faço isso. Eu não faço isso. Quando não é Deus, Deus sabe. E o Senhor me fala assim, o Senhor diz assim, igreja, Deuteronômio capítulo 28, quem está aqui? Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que te colocares as mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor, o teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares pelos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamados pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Levanta a tua mão bem alto. A palavra é boa. A promessa é poderosa. Mas nós precisamos cumprir com a nossa parte, andando em fidelidade ao Senhor, não se prostrando a Baal,
não adorando a Baal, não andando segundo o mundo, mas andando segundo o Senhor nos ordena. Quem está aqui? Quem está aqui? A palavra é boa, a promessa é poderosa, mas cabe eu e você fazermos a nossa parte. Não coloque na conta de Deus aquilo que cabe eu e você fazermos. Esses versículos de Deuteronômio 28, medita neles depois, do 1 ao 10. Fala de um Deus que está pronto para cumprir com as promessas dele, desde que nós cumpramos com a nossa parte. Levanta a tua mão. Nós estamos aqui diante da tua presença como igreja, mas também como homens e mulheres de Deus. E nós assumimos a nossa responsabilidade em fazermos a nossa parte. Nos dai graça, apenas nos capacita naquilo que por nós mesmos nós não conseguiríamos fazer. Mas se a tua mão estiver conosco, se o teu braço forte estiver sobre nós, se o teu espírito estiver sobre nós, nós derrotaremos os gigantes e nós conquistaremos aquilo que o Senhor nos prometeu. Nós cremos na tua palavra e te glorificamos através dela, e fazemos isso em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Levanta a tua mão bem alto nos céus, declara comigo: porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agindo Deus nesse novo tempo na minha vida, ninguém impedirá. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, por nada os próximos cultos. Nós vamos continuar essa palavra. Josué, depois disso, atravessa o Jordão e começa a enfrentar as guerras, e nós vamos entender, nós vamos mergulhar nisso, porque Deus quer nos ministrar e nos instruir através desse texto. Então não perde os próximos cultos. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus e as companhias do Espírito Santo continue com vocês, que vocês possam ir debaixo dessa palavra, prontos para viver um novo tempo. Deus te abençoe. Aplauda forte a Ele.